Olá, mundo do samba, olá, canal de São Paulo, sejam bem-vindos ao podcast Sampa Samba. Meu nome é Emerson Puto Ferreira, daremos sequência ao nosso podcast de 2023. Hoje, a nossa série Grandes Carnavais tem aí um asterisco, se assim podemos dizer, porque o carnaval que nós iremos falar aqui hoje, para muitas escolas, não é um grande momento, né? Talvez para muitas escolas que a gente vai falar aqui hoje, 94 seja o pior ano da vida delas. Mas, ironicamente, com exceção da campeã, né, que toda campeã, independente se foi bom ou não o desfile, vai ser lembrado, é talvez um dos maiores desfiles da Gaviões da Fiel, talvez um dos principais sambas do Carnaval de São Paulo, um samba que rompeu barreiras literalmente. Então eu pensei, não, temos que falar de 94, então vamos falar dos desfiles, dos 12 desfiles que aconteceram em São Paulo no dia 12 de fevereiro de 1994. Mas antes, não deixe de seguir o Sambistas da Depressão nas suas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Facebook. Aqui no YouTube, não deixe de curtir, compartilhar, comentar esse vídeo e também de se inscrever no nosso canal. E se você estiver nas plataformas de áudio, não deixe também de curtir o nosso podcast para você curtir e seguir, né? O nosso podcast para você ter as informações do que acontece de imediato. É isso. Então, primeiramente, a gente vai aqui para o contexto dos desfiles desse ano, em 1994, que contava com a estreia de duas escolas, que era a primeira da Aclimação e a Unidos de São Miguel. Duas escolas que nunca haviam desfilado no grupo especial, mas já tinham desfilado no Sambódromo. Então, são questões aí diferentes. Coincidentemente, é o último desfile das duas escolas no grupo especial. As duas escolas vão ter desfiles bastante conturbados, principalmente a São Miguel. Então vai ficar marcado nesse sentido. Era um Sambódromo que estava no seu meio de finalização das obras. Sambódromo que começa a ser construído ali para 91, 92, 93, 94, 95. E só em 96 para 97 que de fato a gente vai ter a construção por completa das arquibancadas, o sistema de iluminação e outras estruturas, né, infraestruturas em volta do Sambódromo. Então era ainda um princípio também de mudança de gestão da Prefeitura de São Paulo. Então os rumos, né, do que fazer com esse Sambódromo, o que fazer com o Carnaval de São Paulo ainda estava bastante incerto. O Carnaval de 94 teve uma coadjuvante, que em alguns momentos foi grande protagonista, que é a chuva. Como a gente vai ver, foi um caos na cidade de São Paulo, seja nos dias antes ao desfile, seja no dia do desfile, na hora que as escolas estavam se apresentando. A infraestrutura de desfile, né, de carnaval, de transmissão, de contratos, de patrocínios e tudo mais, foi algo extremamente importante para as escolas em 94, por um motivo simples, né? O carnaval não é como hoje que a gente tem, né? Grandes escolas com grandes infraestruturas, seja econômicas ou até mesmo administrativas. Então o carnaval de 94 teve essa particularidade, né? As escolas estavam muito fracas nesse sentido. E essas escolas que tinham um pouco mais de condição financeira se destacaram para o lado positivo. Tanto é que em termos de pontuação, 94 é um dos piores anos do Carnaval de São Paulo na era Sambódromo. Nenhuma escola consegue ficar, por exemplo, com 290 pontos. Com 290 pontos ou com a pontuação máxima, né? Então, ou seja, todo mundo teve algum tipo de problema na execução, principalmente visual. E a gente teve em 94 o mais polêmico de tudo, que eram os jurados VIPs. Os jurados VIPs, eles se somavam, né, com outros dois jurados que eram escolhidos pela liga. Então, só para a gente entender, né? Você tinha 10 jurados que eles eram convidados pela liga, porque eles eram do High Society ou eram pessoas de grande visibilidade. Era uma tentativa de você fazer uma popularização do Carnaval de São Paulo. Se essa seria a melhor forma de fazer isso, fica o questionamento. Mas foi a escolha da liga, junto com a prefeitura, de achar, né, essas 10 personalidades que iriam participar dos desfiles.
E a gente tinha também 20 jurados, esses em tese técnicos, especialistas em um dos 10 quesitos que seriam julgados naquele ano. Então, nesse sentido, o contexto de 94 já indicava que alguma coisa ia dar muito errado, e de fato, muita coisa deu errado nesse carnaval. Então, assim, a gente teve a chuva, que é a escola mais prejudicada, sem sombra de dúvidas, da chuva, foi a Mocidade Alegre. A Mocidade Alegre teve, segundo a reportagem da Folha de São Paulo, 4 alegorias danificadas pela chuva. E além da Mocidade Alegre, você teve mais 21 carros que tiveram, no caso, nesses 21 carros, 4 eram da Mocidade Alegre, né? Então, ao todo, 21 carros foram atingidos pelo temporal e a Mocidade Alegre foi a mais atingida com 4 alegorias. E isso vai ter grandes pontos no desfile. As escolas que foram menos atingidas foram a Vai-Vai e a Primeira da Aclimação, mas isso não significa que, por exemplo, a Primeira da Aclimação tinha um outro problema, que era ter ou faltar dinheiro para fazer as alegorias. Já no caso da Vai-Vai era o inverso, a escola tinha condições, e nessa época, durante muito tempo, né, o barracão da Vai-Vai era do lado do Sambódromo, né? Então a escola literalmente só levou os carros quando percebeu que estava um pouco mais tranquilo. E então esse é o contexto da chuva que a gente acabou de falar. O ponto mais sensível do carnaval de 94, sem dúvida, é exatamente o aspecto financeiro, porque as escolas de fato caçaram os patrocínios. Primeiramente, a gente vai falar aqui da TV, daqui a pouco a gente vai ver a grade dos horários desse ano, mas o fato é que o carnaval de 94, as escolas meio que se venderam, literalmente, para as grandes emissoras da época, principalmente a TV Globo, que já transmitia o Carnaval de São Paulo, só que em 94, pela primeira vez, ele seria transmitido nacionalmente, né? Então, recentemente a gente teve essa discussão, né? Se o Carnaval de São Paulo ele vai ser ou não transmitido nacionalmente, assim por diante. Então, em 94, essa foi o início, né? O princípio desse processo. A Gazeta continuava a transmitir o Carnaval de São Paulo, só que a Gazeta, assim como é hoje, né? Até hoje, transmite apenas para São Paulo. Então, você tinha pela primeira vez uma transmissão nacional do Carnaval de São Paulo, e você tinha exatamente uma transmissão local. E você também tinha uma transmissão internacional, que era para o Japão, né, que era uma TV de lá. Então, ou seja, você tinha ali as escolas, o que isso adiantaria, né? Como você não tinha verba, ou a verba da prefeitura era muito baixa, era muito pouca, né? Se a gente pega a matéria da Folha de São Paulo, a gente vê que o carnaval, como um todo, já era direcionado para uma tentativa de fazer com que as escolas não tivessem mais subvenção pública. Então, ou seja, era uma diminuição do investimento da liga, da prefeitura, o que afetou diretamente as escolas, principalmente as escolas com baixo investimento. E se a gente pega 2 agremiações nesse ano que nunca haviam desfilado no Sambódromo, a gente já imagina a dificuldade que foi para a Primeira da Aclimação e a Unidos de São Miguel apresentarem um carnaval nessa época. Então esse carnaval de 94 ele era chamado como Carnaval da Virada, né, pelo presidente da ANB Turismo, porque era uma tentativa de guinada econômica, né? Só que, curiosamente, não foi isso que aconteceu. Se a gente pega aqui, na época, o real era muito desvalorizado, então assim você não tinha os valores não eram divulgados em reais, eram divulgados em dólares. Então assim a prefeitura investiu $700 mil para todas as 12 escolas que iriam desfilar no carnaval de 94, que era um valor inferior ao que era do que aconteceu para 93, e em 95 já era prometido um valor abaixo ainda do de 94. Então era um projeto, né? Leandro de Itaquera e Rosa de Ouro foram as escolas que tiveram um pouco mais de saúde financeira para fazer os seus carnavais. E você pega, né, por exemplo, as quantias, né, que algumas escolas anunciaram: Camisa Verde $250 mil, Vai 200 mil, Rosa de Ouro 150 mil, que são os maiores investimentos do grupo. Aí você tem ali, né, que só para a gente encerrar essa parte, o nome de alguns jurados VIPs, né, como Chiquinho Scarpa, Billy Blanco,
Zé Rodrigues, Paulo Moura e Abelardo Figueiredo, que foram alguns dos jurados anunciados, desses jurados VIPs. E a gente vai ver que no final eles vão ser fundamentais para a nota. Se a gente pega exatamente qual foi a grade horária daquela época, a gente já tinha ali um grande porém, né? Por mais que a Globo ela fizesse a transmissão nacional, ela só passou a transmitir os desfiles às 11h30, que era mais ou menos o período que a mocidade estava se apresentando. Então, ou seja, o desfile da São Miguel, da primeira da aclimação, da Unidos do Peruche, não foi transmitido na íntegra. E o desfile da Mocidade Alegre foi parcialmente transmitido ao vivo, e depois houve uma espécie de recorte para mostrar o que aconteceu no desfile da escola. A Gazeta ela transmitiu desde o começo os desfiles, então, ou seja, desde as 8 horas já estava passando a transmissão. A Manchete abriu mão de transmitir o Carnaval de São Paulo e continuou a transmissão do Carnaval de Manaus. A Manchete vai abandonar o Carnaval de Manaus com o tempo, por causa exatamente da demanda e também da questão econômica, né? A Manchete, no final dos anos 90, vai perder fôlego financeiro. E nesse sentido o Carnaval de Manaus já não era tão lucrativo, também não era tão, era mais custoso do que fazer, por exemplo, o Carnaval de São Paulo, né, que era uma praça um pouco mais fácil de fazer os desfiles. É interessante falar de Manaus porque o Carnaval de Manaus na década de 90 estava em franca ascensão, também por causa da franca ascensão do Festival Folclórico de Parintins. Então, com isso, a transmitir Manaus era também um atrativo interessante. E a TV Bandeirantes, ela também fez a transmissão do Carnaval, só que eram flashes, né? Não era uma apresentação ao vivo. Você teve outras emissoras, outras rádios que fizeram a transmissão, por exemplo, a Jovem Pan, mas a Jovem Pan não tinha uma grande disseminação nessa época. E outro ponto muito importante, né? As imagens elas eram as mesmas, né? Então não tinha uma grande diferença. O curioso que fica é que nesse dia o Supercine transmitiu Os Deuses Devem Estar Loucos, ao invés de transmitir os desfiles, né? Então fica aí essa sensação. Até entendo, por exemplo, a transmissão do Jornal Nacional, que é um programa de grande audiência, mas ficava aí interessante, né? Porque a escola passou a novela e depois passou um filme ainda, né? Então ficou aquela sensação estranha, né? Do prestígio, né? Que as escolas nunca tiveram com a Globo. Acho que essa é a grande verdade, né? E hoje, né? Quando algumas pessoas reclamam, não é de hoje, né? É uma história bastante intensa, né? Já tem um grande processo, né? Então vamos então à ordem dos desfiles e falar aqui um pouco de como foram as apresentações. A primeira escola a apresentar naquele ano seria a São Miguel, vice-campeã do grupo de acesso. Não existia grupo de acesso 1, né? Era grupo de acesso. Só confirmar aqui, exatamente. A União São Miguel foi a vice-campeã. E a primeira da aclimação seria a segunda escola, né? A campeã do Carnaval do Acesso de 93. Depois viriam a Peruche, a Mocidade Alegre, a Leandro, a Tucuruvi, a Rosas, a Camisa, que vinha, né, de um campeonato. Logo em sequência vinha também a Vai Vai, que era também campeã um ano antes, a Nenê, a Barroca e a Gaviões da Fiel. O interessante, né, quando a gente pega tudo que aconteceu em 94, a gente tem, portanto, não exatamente uma franca favorita, né? Porque por causa da questão financeira, algumas escolas que poderiam ser favoritas não conseguiram mostrar essa força ou esperar da força como um todo. Então é interessante a gente ter isso em mente e a gente colocar como ponto de destaque, né, dentro do que nós estamos abordando aqui. Então a primeira escola foi a Unidos de São Miguel. A Unidos de São Miguel veio com o enredo afro dentro da sua apresentação, um enredo intitulado Encontro das Nações Africanas no Brasil, do carnavalesco Paulo Trindade. É um desfile que a gente não tem a transmissão completa, mas o pouco que a gente tem no desfile é um desfile que tem muitos problemas, principalmente de alegoria, né? Alegorias que não conseguem ter acabamento, não conseguem ter volume, não conseguem ter dimensão. Você percebe que as fantasias eram bastante simplórias.
Algumas fantasias eram praticamente roupas, então não tinha ali um aspecto de carnavalização do que estava acontecendo. Então você tinha um desfile extremamente complicado, a evolução muito ruim, e o samba, por mais que fosse muito bom, um dos melhores sambas desse ano, não conseguiu render o que era esperado. E assim, né, quando a gente olha uma escola que nunca tinha desfilado num grupo especial, que já estreia no ano de crise econômica, você não consegue ter uma projeção muito boa do desfile. Mas eu acho que assim, tanto a São Miguel como a primeira da aclimação, elas fizeram o que elas poderiam fazer, né? Acho que às vezes a pessoa que assiste o carnaval, né, às vezes é muito maldosa, né? Nossa, o pior desfile de uma escola ou algo do tipo. Mas para aquela época talvez fosse o melhor, ou o melhor a ser feito por essa agremiação. Então a possibilidade da São Miguel sair daquela apuração daquele ano com a permanência no grupo especial era muito pequena, até porque eram 4. Se fosse só 2 escolas, talvez pudesse ter a sorte se alguma escola fizesse algo muito assim horroroso e assim ela pudesse cair, né? Mas fica aí esse ponto. Logo em seguida a gente veio para a primeira da aclimação, outra escola que estreava, que vinha com um enredo sobre o vinho, intitulado O Vinho da Verdade, feito por uma comissão de carnaval. E o desfile da primeira da aclimação, embora muita gente ache que é o pior desfile do Sambódromo, eu acho, do grupo especial, eu acho que é um exagero, porque é um desfile que tem um samba que deu certo, é um desfile que tem uma evolução que também tá ali, não é perfeita, mas também não é desastrosa. As alegorias são o ponto fraco de todo o desfile. Claramente você tinha ali esculturas que não estavam completas, alguns acabamentos que estavam descolando. Era o começo da chuva, né? A chuva no final do desfile pega um pouco mais, e nesse sentido a escola sofreu. As fantasias estavam boas de acordo com o recurso que a escola tinha, e era uma comissão bonita, uma comissão toda azul, né? O começo da escola. E assim, a escala cromática do dourado, o uso das cores foi muito bem feita. Então assim, é um simples bonito. A escola podia sim sonhar com a permanência no grupo especial, mas era uma permanência com várias ponderações, né? Tendo em vista o que a São Miguel apresentou, a primeira da aclimação provavelmente não ficaria em último, mas corria o risco, por ter 4 que caíssem, acabar caindo, né? Então esse é o ponto. O curioso, né, de adiantando, que se caíssem 2 escolas, a primeira da aclimação ficaria, né? Então, só pra gente ter em mente que o desfile não é tão bom, tão ruim assim como alguns colocam. Aliás, na década de 80, na década de 70, a gente tinha desfile que não tinha alegoria, né? A gente tinha desfile que não tinha fantasia. Então, falar que o desfile da primeira da aclimação foi o pior, né, o mais horrível que já passou no grupo especial, acho que é muito exagero, e eu acho que a geração de que assiste carnaval deveria também olhar para as crônicas do carnaval de antigamente, porque já era um caos há muito tempo. Logo em seguida a gente vinha para Unidos do Peruche, que era uma das favoritas para aquele carnaval, que contava o enredo O Reno de Oió, visto pelos olhos de Xangô, de 2 carnavalescos, o Albeci Pereira e o Carlos Negri. Um desfile extremamente complicado. A Unidos do Peruche, vamos falar dos problemas, né? A Unidos do Peruche, ela começou atrasado o desfile, né? Então o desfile, se eu não me engano, foi 8 a 10 minutos de atraso para a escola entrar. Além disso, 4 carros, se não me engano, tiveram problemas ou na concentração ou durante a pista. Um, inclusive, praticamente ficou na pista. A escola teve vários problemas de evolução e de harmonia, o que foi um grande pecado, né? Porque era um samba espetacular, interpretado pelo Jamelão. E assim, era uma apresentação promissora da escola, porque se a gente pega as fantasias, pelo menos o projeto e o que apresentou-se eram interessantes, as alegorias grandiosas para a época, era uma peruche que estava no final da gestão do Walter Guariglio, então você tinha ali um investimento interessante da escola, era um enredo que lembrava muito 89, quando a escola foi vice-campeã, então assim, era uma peruche que promissoramente
tinha tudo para ser campeã. Mas quando a gente olha o contexto de tudo o que aconteceu e as penalidades como um todo, a Peruche saía com uma grande pulga atrás da orelha, porque eram 4 que caíam. Mas mesmo assim, a escola fez um desfile muito emocionante, muito interessante, e o ponto, né, o grande protagonista do desfile da Peruche é a chuva. Choveu muito durante a apresentação, o que prejudicou principalmente as fantasias, que começaram a cair durante a pista. Inclusive na comissão de frente, que era uma comissão toda branca e prateada, você via ali que a parte do adereço da cabeça estavam se desmanchando e assim por diante. Foi uma apresentação que teve também problemas no casal, Vaguinha e Lídia. A fantasia dela começou a talvez ficar pesada, então começou a ficar arqueada como um todo, então isso prejudicou um pouco. Ou seja, foi um desfile extremamente problemático do Peruche, mas a escola tinha quesito, como diria a ex-presidente do Cubango, né? A escola tinha quesito e poderia sonhar com um resultado, pelo menos de permanecer no grupo. Vitória era muito difícil, tendo visto o que tinha acontecido. Logo em seguida, ainda na chuva, a gente teve a Mocidade Alegre, que veio com o enredo Somos Todos Irmãos, do carnavalesco o Maurício Bichara. Um enredo que falaria sobre a Irmandade Latino-Americana. Um samba extremamente burocrático. Essa década de 90 da Mocidade Alegre é bastante complicada, né? Não tem nenhum desfile muito interessante, né? Em 94, o enredo não ajudou a escola. O que fez gerar um samba muito... Eu não gosto, acho muito ruim. Um desenvolvimento plástico bastante... inferior para o que a Mocidade poderia apresentar e pelo que a Mocidade pode apresentar, principalmente. É uma escola que tem um investimento muito forte, né, na época dos Bichara, e na época tinha os Juarez, inclusive. Então acho que assim, em termos visuais, pela escola ter tido vários problemas antes do desfile, com alegorias quebradas, com fantasias também que durante o desfile começaram a ter algumas avarias, a escola estava ali, né, poderia ter ali um ponto de prejudicial. Em compensação, né, a abertura desse desfile é muito bonita, né? O Abre Alas é assim belíssimo, a menção ao sol, né, os povos pré-colombianos. Então isso é muito interessante no caso. Em termos de evolução, foi bem, e a harmonia também. Então, ou seja, se na parte visual a Mocidade não foi o que ela poderia ser, na parte técnica, a escola novamente conseguiu fazer uma apresentação impecável. E assim, era uma Mocidade que, tendo em vista os problemas das suas concorrentes, era uma Mocidade que poderia, no vacilo das demais, pegar esse título ou ficar, né, entre as primeiras colocadas, né, algo muito comum da Mocidade. Mocidade, ela sobrevive à década de 90, sempre ali acima das 5 primeiras, porque ela era muito técnica, né? Então isso facilitava muitas coisas. Em seguida, foi a vez do Leão de Itaquera, né? Da Leandro de Itaquera, a escola que vinha com um enredo sobre o rio Tietê, o enredo intitulado Tietê, um rio de verdade, do Marco Aurélio Rufim. E é um desfile que, assim, incrível, da Leandro de Itaquera, a começar pela bateria afinadíssima, bateria extremamente inspirada naquela noite, um samba que rendeu e deu certo, muito em função da interpretação da Helena de Lima. Então essa parte musical da escola, né, se a gente pega também a harmonia, a escola foi muito bem. Em termos de evolução, a escola teve alguns problemas, né, pelo que a gente pode ver na transmissão, mas assim, nada muito assim desastroso, porque já tinha acontecido naquele carnaval. Um conjunto alegórico, um dos melhores do ano, né? A Leandro de Itaquera, nesse início dos anos 90, tinha uma boa estrutura de alegoria, e eram alegorias bem feitas. As fantasias estavam um pouco abaixo em relação às alegorias, mas no geral a escola foi muito bem. O curioso desse desfile é exatamente o fato... Exatamente. É o fato de o casal, né, ter tido alguns problemas na fantasia. Deu para perceber que a coisa ali não estava muito ajustada. Então isso poderia ser um problema para a escola na hora da apresentação. Mas assim, a Leandro de Itaquera saía do AMB com a possibilidade de
ter feito o desfile equiparado, né, muito assim, pau a pau com a Mocidade Alegre. Então, com isso, poderia sonhar com novos voos, né, e com o tão sonhado título. Particularmente, achei o desfile da Leandro melhor do que da Mocidade até então. Depois foi a vez da Tucuruvi, outra escola que teve vários problemas na armação do desfile. Entre eles o mais triste, né, pro enredo Calçadas Musicais do carnavalesco Fauzi Abdo Esselan. O desfile teve muitos problemas e mais triste, né, o Abre Alas não conseguiu entrar. E o Abre Alas não entrando, a escola teve que desmontar o letreiro e o letreiro vieram com as pessoas, né? É um desfile extremamente complicado no começo, né? Você tem eu acho que a falta de pessoas no primeiro setor da escola, depois do Abre Alas, fez com que a escola afunilasse as alas, e as alas ficaram extremamente estreitas na pista e ficou um buraco, né? Um buraco branco dos lados, o que em tese é um erro de evolução, né? Mas se a escola achatasse as alas, né, para ocupar a pista, pelo fato das alegorias não terem costeiro, não terem volume, seria um branco, né, um vazio muito forte. Então a escola optou por afunilar. Passou o segundo carro, o terceiro, a escola começou a melhorar, mas o que tinha acontecido no começo já tinha deixado seus efeitos, né, extremamente ruins. O casal de mestre Sala e porta-bandeira, ele foi atropelado durante a apresentação, né? Se você ver a transmissão da Globo, você vai ver que ele é atropelado pelo carro. O que acho que aí foi um erro na hora do avanço, né, da alegoria. Poderia ter esperado um pouco mais. Evolução extremamente ruim. O canto não deu certo. O começo também, musicalmente falando, a escola teve vários problemas. Ninguém se achava na hora da largada da escola. Então era uma Tucuruvi que tinha feito um desfile extremamente desastroso, né? Essa é a grande verdade. E para ajudar veio a chuva, né? Que atrapalhou mais ainda as fantasias e assim por diante. O destaque desse desfile, eu acho que fica exatamente pela vontade da escola, né? Porque poderia a escola ter desistido de tudo, mas a escola continuou perseverante. E assim ia para apuração, provavelmente sabendo que não ficaria no grupo. Tinha feito o desfile muito pior do que a primeira da aclimação e inquiparável com a São Miguel, né? Então provavelmente as três já iam para apuração com a sensação de que só um milagre salvaria, ou algum erro do que poderia acontecer. Logo em seguida foi a vez da Rosas de Ouro, que era uma potência nos anos 90, né? Uma escola extremamente forte, que vinha com o enredo Sapoti, em homenagem a Ângela Maria, né, do carnavalesco Titaretes. Antes de mais nada, é um enredo extremamente bem montado pelo Titaretes, um conjunto alegórico fenomenal, assim, irretocável. Acho que a gente não dá os valores, a gente não dá os louros, né, de vitória, de fama e de proposta artística que o Tito Arantes mereceu, ou merecia, né, porque infelizmente ele já faleceu, mas o fato é que é um desfile extremamente lindo, essa é a grande verdade, e a marca da Rosas de Ouro, fantasias extremamente bem montadas, extremamente coloridas, um colorido coeso, com uma proposta, alegorias extremamente bem feitas, extremamente acabadas, um abre-alas azul, muito incomum para Rosas de Ouro, uma comissão de frente bastante interessante na sua montagem, nos seus movimentos. Então assim, era um começo extremamente já promissor. Para ajudar, o samba, interpretado pelo Royce do Cavaco, ele no começo não estava dando certo, mas chegou ali no meio do desfile, a escola começou a explodir, e principalmente o refrão, né? E o refrão final, né? Que era o final que ia pro começo, né? Então, ou seja, é uma apresentação extremamente interessante. Um dos carros quase não consegue entrar na pista, o que gerou uma dor de cabeça na escola. Mas o grande fator negativo desse desfile aconteceu nos bastidores, né? Porque houve um desentendimento entre a homenageada e a escola, em especial o presidente da época, o Basílio, onde a Ângela Maria, ela alegava, muito fofoca, né? Ela alegava que o presidente tinha falado
que a Ângela tinha pedido $6.000 para desfilar na Rosa de Ouro. E aí é um rebosteio, né? Porque ela aparece na transmissão da Globo, aí depois aparece o VAR, que é o Basílio falando. Então foi meio desagradável, de certa forma. Porque assim, foi um desfile bonito, né? Então ficou essa sensação ruim durante o desfile, depois, porque a homenageada estava no sambódromo, mas teve todo esse problema, e que infelizmente marcou o desfile da Rosa de Ouro da homenageada, que estava viva, estava no sambódromo, mas não desfilou, optou por não desfilar. Então ficou essa questão aí interessante, triste, de certa forma. A Rosa de Ouro é o interessante, né? Quem vê a transmissão fica um pouco assim, talvez se perguntando, né? Na bateria tem um enorme logo da Transmontano, e era permitido, tá, gente, ter o merchandising nas escolas, nos desfiles, principalmente as baterias, elas eram visadas para serem propaganda, né, na hora da transmissão. Então assim, era uma Rosa de Ouro que tinha feito desfile impecável, sem nenhum erro, mesmo com a chuva, a escola conseguiu fazer um bom samba, um bom desfile, com a evolução e a harmonia extremamente impecável. Então, ou seja, era uma Rosa de Ouro que poderia sim sonhar com a vitória, com mais um título, o 6º título, como era o esperado. Depois era a vez de uma das campeãs do Carnaval de 93, que era exatamente a camisa verde e branco, que veio com o enredo Eternamente Jovem, do carnavalesco Augusto de Oliveira. Um enredo que falaria ali sobre a busca da juventude, né? Se assim podemos resumir. Um enredo um desfile que, em termos, se comparado a 93 e 92, visualmente falando, na parte alegórica, houve uma queda bem acentuada da camisa verde e branco, principalmente o abre-alas, né, que não tinha aquele impacto. Um letreiro de neon, pelo que a gente consegue entender, não funcionou muito bem. Então isso foi um ponto negativo desse desfile. Porque em termos de fantasia, é um conjunto impecável do Augusto de Oliveira, um uso extremamente eficiente, de muito bom gosto, do verde e do branco, são as cores da escola. Em termos de comissão de frente, bateria, são destaques extremamente positivos. A comissão de frente sóbria, mas bem executada, e uma bateria do Mestre Neno extremamente impecável do começo ao fim. E a entrada do camisa verde e branco 94 é uma coisa assim surreal, né? Assim, impactante de fato. O desfile tinha o senão apenas, talvez, dos carros alegóricos, foi assim um pouco mais abaixo do esperado, e um enredo que no final ficou um pouco confuso, né? Você tentava ali entender o que é essa eterna fonte da juventude. Era um enredo que ia e voltava nos argumentos. Então foi o grande senão do desfile do camisa, essa parte visual de alegoria e fantasia, de alegoria e enredo. Mas em termos de evolução, de harmonia, a escola foi bem. O samba não me agrada muito, embora ele conseguiu ali desempenhar, né, ter um bom desempenho durante a pista. E choveu, né? Só pra gente pontuar aí que choveu também no desfile da camisa. E a escola ia para a apuração, saía daquele carnaval com a possibilidade talvez de conseguir mais um campeonato. Mas era difícil, tendo visto que a Rosa de Ouro tinha feito. Depois era a vez da outra campeã de 93, a Vai Vai, que vinha com o enredo Inambê, pegando fogo do carnavalesco Rossi, dos carnavalescos Rossi e Fábio. Um desfile que era esperado como uma grande apoteose, né? A Vai Vai sempre é aguardada, né, por todos que estão na pista, mas no momento que a escola entrou, a chuva também veio. Era um enredo que o Solon, que era o presidente da época, prometia muita tecnologia, né, muitos efeitos, né, nos carros e assim por diante, coisa que não aconteceu, né, essa é a grande verdade. Em termos de alegoria, a escola é muito oscilante, né? Ela começa bem, o abre-alas é lindo, assim, impecável. Mas ficou ali evidente que faltavam pessoas em cima dele, né? E por quê, né? Porque algumas pessoas tiveram que desfilar na comissão de frente. Então aqui já tem o primeiro problema, né? O problema ali de comissão de frente em composições em alegoria. Alguns carros eram muito bons, outros eram muito ruins. Então esse era um problema. O enredo era confuso. Era um enredo que mesclava a mitologia grega com a mitologia Yorubá, então você misturava deuses gregos com deuses africanos, deuses yorubás. Então era um enredo extremamente confuso.
do começo ao fim. As fantasias também não ajudavam a contar o enredo, poderia ser confuso já na narrativa, no visual ele ficou ainda pior. Então o módulo visual da Vai-Vai foi muito ruim, do começo ao fim, mesmo sem chuva, né? Mesmo que a chuva não tenha atrapalhado, o conceito já era muito ruim. A bateria sempre muito boa do Mestre Tadeu, então sem grandes problemas. O casal se apresentou bem na medida do possível, mas era um desfile que você tinha a sensação de que a Vai-Vai decepcionou, né? E a Vai-Vai, quando decepciona, ela decepciona mesmo, né? É aquela sensação de que nada deu certo. Então foi uma sensação ruim depois do final do desfile, porque, né, a Vai-Vai, né, de certa forma, a Vai-Vai no final dos anos 80 e 90 era uma potência. Então 94 deixou aquele gosto amargo na boca, porque a escola tinha acabado de ser campeã. Em seguida era a vez a Nenê de Vila Matilde, que veio com o enredo patrocinado pela prefeitura de Ilhabela, o enredo Ilhabela, isso mesmo? Ilhabela, não, Piraiquê, Mistério e Magia, do Pedro Luiz Pinotti. Assim, um desfile CEP. A Nenê nunca tinha feito CEP dessa forma, já tinha falado de Recife, mas era um outro contexto, não era patrocinado, né? Era para falar da cultura recifense, de Pernambuco. Aqui era CEP, Ilhabela, um desfile extremamente burocrático, um samba bom, bem interpretado na época, uma bateria extremamente eficiente da Nenê, uma comissão de frente ok, alegorias ok, fantasias ok, evolução é o destaque do desfile junto com a harmonia. Mas tirando isso, é um desfile extremamente burocrático, né? Ela também não ousa, ela também não arrisca. Então, foi um desfile morno, né? Xoxo, se assim podemos falar, da escola como um todo. Mas era um desfile de meio de tabela. Essa é a grande realidade. A escola não iria provavelmente brigar pelo título, mas também não correria riscos, né, de ser rebaixada. A escola passou pela chuva. A chuva ali deu um probleminha durante o desfile, mas que não afetou por completo. O destaque desse desfile é o uso do acetato, muito bem utilizado pelo Luiz Pinotti. Então o começo da escola é totalmente brilhante, né? É todo azul, depois ele vai para o dourado, vai para outras cores. É de se elogiar o modo como a escola soube falar da cidade, né? Que anos depois, a Vila Maria foi para um caminho muito semelhante, né? Então é interessante a gente ver propostas, né? A mesma cidade sendo falada, como a gente já disse em um dos nossos episódios. Mas era um desfile burocrático, não tem muito o que ser falado, não tem nada assim surpreendente no desfile da Barroca da Nenê de Vila Matilde nesse ano. Em seguida, era a vez da 11ª escola de desfilar, já de dia, que era a Barroca Zona Sul. A escola entrava no AMB com um enredo sobre a população indígena brasileira, intitulado Nas Ocas da Barroca, o índio viu quem invadiu, do Luiz Fernando Reis. Esse mesmo, Luiz Fernando Reis. O enredo, ele é muito interessante, o desenvolvimento dele como um todo, mas a proposta visual que a Barroca entregou ficou extremamente precária, né? Principalmente o abre-alas. O abre-alas é um pouco mal montado, né? Você tem muita coisa bloqueando a oca, que deveria ser, vamos dizer assim, um ponto chave, já que estava no enredo, no título do enredo como um todo. O samba e a bateria são destaques desse desfile. A bateria muito bem executada, muito bem segura, tocando para a escola e tocando para o samba, que era um samba muito forte, um samba belíssimo da Barroca. Mas a parte visual da escola foi muito deficitária. Para ajudar ainda mais os problemas, o primeiro casal não conseguiu se apresentar porque não chegou a fantasia pro casal. Então isso gerou aquele clima, né, de que as coisas não iam dar muito certo. Seria, entre aspas, a estreia da Maria Helena do Chiquinho no Carnaval de São Paulo, só que essa estreia nunca aconteceu, porque eles não a roupa não conseguiu chegar a tempo. Então a escola teve que improvisar casal, já teve todo o problema de visual, a evolução e a harmonia não engrenaram como poderiam engrenar. Então foi um desfile, vamos dizer assim, deficitário, com problemas, né? Muita gente, antes de chegar na Gaviões da Fiel, muita gente fala, não, mas a Barroca deveria ficar e a Vai-Vai deveria cair. Mas se a gente olha o frio do regulamento, o frio das coisas, a Vai-Vai, mesmo assim, foi melhor que a Barroca. Então acho que a gente tem que... É aquela ânsia, né, de rebaixar escolas tradicionais que o Carnaval de São Paulo sempre tem, né? Mas se a gente olha o frio do desfile,
a Barroca foi pior que a Vai-Vai. E depois, para encerrar pela primeira vez o carnaval do grupo especial, era a vez a Gaviões da Fiel, escola extremamente poderosa, já em 94, no enredo A Saliva do Santo e o Veneno da Serpente do Raul Diniz. Eu sempre confundo, né? Eu sempre falo a saliva da serpente e o veneno do santo, mas é o contrário, né? A saliva do santo e o veneno da serpente. Um desfile que falaria sobre o tabaco, um enredo que é estranho, né? Na época já era. Na época nem tanto, porque na época fumar era uma coisa extremamente cultural. Mas, mesmo assim, é um choque, né? Uma escola falar de tabaco é uma coisa meio estranha. Mas, assim, a proposta visual do Raul Diniz no começo da escola é uma coisa espetacular. O melhor carro desse ano, que é aquele carro do Palácio, todo rosa, é belíssimo. E não o suficiente, né? O segundo melhor carro desse ano, que é o Abre Alas da Gaviões da Fiel, é muito bem executado. Então a abertura da escola, eu diria que até o carro da França, a escola é imbatível. Assim, um começo arrebatador da Gaviões da Fiel. Mas depois a escola vai perdendo fôlego nessa grandiosidade alegórica. Os carros começam a ficar muito vazados, muito espaçados, muito vazios na sua proposta. Embora as fantasias desse desfile seja talvez o melhor conjunto de fantasias desse grupo. Mas assim, o que marca o desfile da Gaviões, e assim, é o primeiro é o primeiro marco musical do Carnaval de São Paulo, é exatamente o samba. O samba enredo da Gaviões da Fiel, composto pelo Grego, é incrível, né? O Grego e a Magali é incrível. E para ajudar ainda mais, né, o histórico Roberto Daga, que é o mestre de bateria da Gaviões da Fiel durante muito tempo, principalmente no começo, é uma apresentação musical melhor do ano. E eu arrisco dizer que é uma das melhores musicais da história do Carnaval de São Paulo na era Sambódromo. Assim, é incrível o que a Gaviões conseguiu fazer. E a Gaviões não era a favorita, né? Ninguém esperava a Gaviões da Fiel fazer um bom desfile, porque a Gaviões da Fiel não fazia bons desfiles, né? A Gaviões, quando ela começou essa escola de samba, ela era meio que um patinho feio, né? Ela era rica, tinha ali uma boa estrutura, organização, mas esse dinheiro não sabia ser investido, né? Então a chegada do Raul Diniz, o começo de uma infraestrutura na Gaviões da Fiel, possibilitou um desfile histórico da escola e que marcou o Carnaval de São Paulo durante muito tempo, e acho que ainda marca, né? Não é à toa que ele foi reeditado nos 50 anos da escola, então é um desfile marcante da Gaviões. Minha ordem de desfile. Eu acho que a Gaviões primeiro e Rosas poderiam empatar. Acho que o empate entre Gaviões e Rosas seria justo, pela técnica da Rosas e por ela ter conseguido no dia fazer o negócio acontecer. E a Gaviões da Fiel pelo aspecto de samba, né? O samba da escola deu muito certo, então isso possibilitou um desfile interessante. Em seguida, a camisa, Peruche, assim, não tô falando do geral, né? Camisa, Peruche, Leandro, Vai-Vai, Nenê, Mocidade, e cairia, no meu ponto de vista, Barroca, Aclimação, Tucuruvi e a São Miguel, tá? Então seria essa aqui a minha ordem também. Mas, como já era esperado, a chuva atrapalhou muitas escolas. E nesse sentido, né, só para a gente pegar aqui um recorte do jornal da época, o Estado de São Paulo e a Folha de São Paulo colocavam como possíveis candidatos ao rebaixamento São Miguel, Aclimação, Tucuruvi, Barroca e Gaviões da Fiel. É curioso dizer isso, né? Porque a Gaviões da Fiel não era esperada para muita gente. A Gaviões fez um desfile extremamente ruim, o que é um tanto quanto bairrista, no meu ponto de vista, no modo da interpretação dos cronistas dos jornais na época. O que é muito interessante, né? Porque a partir de 95, a Gaviões vai ser sempre apontada como uma grande favorita do carnaval. Então 94 foi um divisor de águas na história, do modo como a imprensa passaria a enxergar a Gaviões da Fiel enquanto escola de samba. Então isso é muito interessante também de se observar e de se analisar. Vamos às penalidades, né? Porque, como eu disse para vocês, foram muitas penalidades. Então, vou ler aqui um trecho da Folha de São Paulo que diz o seguinte, durante a apuração, né? O tumulto começou cedo,
porque perderam 10 pontos das escolas Vai-Vai, camisa verde e branco, que não apresentaram com o número mínimo exigido de carros alegóricos. As outras penalizadas com a perda de pontos devido à falta de carro abre-alas ou de alegorias foram Peruche, Tucuruvi, Nenê, Barroca, Gaviões, e a direção das escolas reclamou da atuação do júri VIP do carnaval, e o vice-presidente da Barroca também contestou porque essa escola foi rebaixada por ficar meio ponto abaixo da Vai-Vai, que era comum, né? Além disso, a Vai-Vai perdeu mais 10 pontos, né? A Vai-Vai perdeu 20 pontos nessa apuração, né? O que é algo, assim, incrível. Então, a gente vai olhar agora aqui o mapa de notas dessa apuração, que é exatamente um suprassumo de carnaval do que a gente tem, né? Então, vamos lá. A gente teve a Rosas de Ouro, que perdeu décimos, né? Nessa época, todos os pontos eram contados, né? De meio ponto. E o pior quesito da Rosa de Ouro foi Mestre Sala e Porta-Bandeira, que foram ali 8,5, 8 e 9. Se a gente pega as notas da campeã Rosa de Ouro e compara com a da Gaviões da Fiel, a gente percebe que tem um 6, né? Esse 6 que está aqui, né? Que está meio que, vamos dizer assim, perdido no rolê como um todo. Conta-se a lenda que esse 6 não era da Gaviões da Fiel, mas sim da primeira da aclimação, que tirou 10. Mas é uma história que a gente não sabe muito bem o que aconteceu. Mas o fato é que a Gaviões da Fiel, entre aspas, ela foi garfada no carnaval, porque se a gente pega as 5 primeiras colocadas, é a pior nota dentre as 5 primeiras, que é esse 6. Se a gente olha aqui as penalidades, né, a camisa perdeu 1 ponto, a Gaviões perdeu 1 ponto, na verdade, a camisa perdeu 10, a Nenê perdeu 2, a Peruche perdeu 14, a Vai-Vai perdeu 20, a primeira da aclimação perdeu, a Barroca da Zona Sul perdeu 2 e a Tucuruvi perdeu 10 pontos, né? Então, ou seja, é também no grupo especial o ano em que mais escolas tiveram perdas de pontos, né? Ao todo foram 7 de 12, né? Então, mais a metade já começou a apuração penalizada. Se a Vai-Vai não tivesse perdido esses 20 pontos, ela teria ficado, né, misteriosamente, empatada com a Gaviões da Fiel na segunda posição. E a Rosas de Ouro, se ela não tivesse a camisa verde e branco não tivesse perdido 10 pontos, né, ou seja, se um dos carros tivesse entrado, a camisa teria sido campeã do carnaval de 94 com 292 pontos. Porque se a gente pega as notas, né, como tudo da camisa, foram melhores do que tanto a Gaviões quanto a Rosas de Ouro. Então, uma operação bastante estranha, né? A Vai-Vai ficou meio ponto atrás da Barroca Zona Sul, mas se a gente pega as notas da Vai-Vai e compara com as da Barroca, ela ficaria naturalmente à frente também da Barroca. São Miguel e Tucuruvi ficaram muito abaixo, né? 250, 240, exatamente pelo Desfile, que infelizmente não conseguiu se apresentar no modo como poderia ser. As escolas que ficaram ali meio que, assim, avulsas na apuração foi Mocidade, Leandro, Nenê e a Peruche, né? A Peruche conseguiu se salvar. Aliás, a Peruche, ela ficou com 274. Ela poderia terminar a apuração com 286,5, né? Então ela poderia ser vice-campeã nesse carnaval, mostrando, né, que o desfile da Peruche foi extremamente bem feito. Um desfile muito bem organizado, mesmo que as notas de evolução da Peruche sejam extremamente estranhas, né, quando a gente olha todo o contexto. Então, assim, foi um desfile, um carnaval que teve como campeã a Rosas de Ouro, se sagrou-se a grande campeã desse carnaval. Um desfile que, no meu ponto de vista, não é tão marcante assim como poderia ser, mas o fato, no meu ponto de vista, pelo menos, eu acho que era esperado. Pelo menos de tanta escola que perdeu ponto e também no que aconteceu de imprevistos, acho que a Rosa de Ouro conseguiu se sair bem. Se a Rosa de Ouro não tivesse insistido de colocar a alegoria na pista, né, porque uma das alegorias quase não entra, a Rosa de Ouro ia perder 10 pontos, então ela terminaria essa apuração com 279 e a Gaviões seria campeã. Mas a escola bravamente conseguiu colocar a alegoria na avenida, porque ela sabia que se ela não colocasse, ela provavelmente não ganharia. Então acho que isso é interessante, né? Porque
de fato, né, dá a sensação de que a Rosa de Ouro não mereceu o carnaval, mas tendo em vista que tanta escola errou e ela não errou, e ela soube contornar os erros, eu acho que foi, entre aspas, um resultado, entre aspas, colocando aqui entre aspas, justo. Mas se não tivesse as penalidades, muita coisa aqui seria diferente. E se o jurado VIP não tivesse dado a nota 6 para Gaviões da Fiel, também a história seria totalmente o contrário. Então esse foi o carnaval de 94. Um carnaval, como deu para perceber, é um carnaval extremamente turbulento. É o ano que a gente tem mais perdas de alegorias, é o ano que a gente tem mais perda de pontos entre as escolas, 7 escolas foram penalizadas. Um ano de muita chuva, de pouco dinheiro, de pouca infraestrutura. Então, um grande carnaval que não é um grande carnaval, mas que coroou talvez uma das maiores apresentações de uma escola de samba em São Paulo, que é da Gaviões da Fiel. Marcou história, marcou época e seria um emblema de estrutura, de desfile, de jeito de desfilar da Gaviões da Fiel pelos próximos anos que viriam pela frente, que iriam dar em 95 o título da escola, o primeiro, e mais para frente mais 3 campeonatos. Então, a Gaviões não venceu, mas ela foi, entre aspas, a campeã do povo, e a Rosa de Ouro foi a campeã técnica de 94. Então esse foi o nosso episódio de hoje. Episódio longo, mas acho que deu para entender, né? Todos os contextos. Não deixe de seguir o Cabeças da Depressão nas nossas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook. Aqui no YouTube deixe de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. Não deixe de seguir o nosso canal aqui no YouTube e nas plataformas de áudio para você receber as notificações do que vem pela frente. Então também clique, né? Aperte o sininho para você ter as notificações tanto nas plataformas de áudio quanto aqui no YouTube. É isso. Até a próxima semana. Nunca esqueça e nunca deixe de sambar.